que é o meu nome, Jacinto Lucas Pires, porque o Lucas Pires era um nome conhecido. E eu, que obviamente tinha pensado publicar com o meu nome, fiquei um bocadinho aflito. Para dizer a verdade, eu sempre não pensei usar pseudónimo. Porque é que diz isso? Por causa do meu pai, do nome. Pois, exato, se calhar não é indicado. Qual é o nome da sua mãe? O apelido. E o apelido da minha mãe é Almeida Carrete. E então, ele a partir daí acabou por aceitar que, apesar de tudo, Lucas Pires era capaz de não ser pior, porque pelo menos não era da literatura, não é? Pelo menos não era assim um peso. E foi engraçada a maneira depois como ele fez, porque depois dos contratos e daquela coisa, eu não conhecia muito o mecanismo, não conhecia de todo o mecanismo, digamos, do mundo da edição, do tempo que se demora a fazer livros, essa coisa que para um consumidor, não é, para um leitor, não se pensa nisso. De onde é que vêm os livros? É como aquelas crianças que nunca foram ao campo, não é? E acham que o leite nasce no supermercado, não é? Ou que a alface aparece já empacotada. Que aquilo vem já tudo ali. Que não há vacas e não há terra. E a minha relação com os livros também era essa, de quem achava que os livros eram escritos nos bastidores das livrarias, ou quase. E, portanto, não sabia esses tempos de produção, de maneira que o André Jorge, passado um tempo, ligou-me, e eu achava que era uma coisa muito demorada, aparecer um livro, eu ia ter que assistir a várias etapas, vários processos. E, passado um tempo, ele liga-me a dizer: venha cá à editora que é preciso aqui resolver uns problemas, umas questões, ainda faltam, sem dizer o que era. Eu chego lá e aquilo tem uma livraria da editora na entrada, no resto do chão. E deparo logo com o meu livro, com o meu nome, um livrinho assim, com um título assim, para averiguar do seu grau de pureza, na montra. Isso é um choque também de alegria. Se fosse uma história, seria o final do terceiro ato, né? Sendo que este momento aqui, esta palhaçada aqui de deixar cair os livros, seria o começo da história, seria o lançar do segundo ato, digamos. E portanto, de repente era um escritor publicado. Não se é um escritor por se publicar, isso é óbvio, mas é verdade que estar publicado dá-nos uma segurança na relação com os outros. Um pouco aquilo que discutíamos há bocado em relação a se as pessoas nos veem como imigrantes ou não, né? Isso acaba também por definir a nossa, ou por condicionar um pouco a nossa ação. E de repente as pessoas verem-me como escritor, porque uma coisa é dizer, o tipo anda em direito, mas acha que é escritor. E outra coisa é dizer, não, ele é escritor, ele tem um livro, saiu pela cotovia e até já foi falado naquele jornal e as pessoas podem ler e comprar. Acaba por ser um momento importante. Até para depois poder arriscar, tentar sobreviver da escrita, quando acaba o curso de Direito. Porque ainda estou mais ou menos a tentar sobreviver da escrita hoje, mas isso é outra questão. Porque depois também havia uma espécie de preconceito, que é a ideia de que um escritor tem de fazer outra coisa. Além da escrita. Como se a escrita fosse uma espécie de hobby engraçado, mas tens de ser médico e escritor. E depois nos tempos livres és escritor. Ou tens de ser advogado e nos tempos livres és escritor. Eu não percebia aquilo, continuo a não perceber bem. Não percebia,
porque é que se eu quero ser o melhor advogado tenho de ser advogado a tempo inteiro, se eu quero ser o melhor carpinteiro tenho de ser carpinteiro a tempo inteiro, se eu quero ser o melhor político tenho de ser a política a sério, né, dar a vida por isso, e porque é que para ser escritor, que para mim é a coisa mais, na altura, a minha vocação e continua a ser, mas na altura é uma espécie de sonho, né? Hoje tenho mais segurança nisso. E uma coisa que eu sentia como vital, porque é que de repente eu tinha que ser outra coisa e escritor à margem. E também sentia que se eu não arriscava naquele momento, né, no momento em que ainda vivia em casa dos meus pais, ainda não tinha grandes contas para pagar, se não arriscava naquele momento, rapidamente era apanhado pela engrenagem da vida. Hoje tenho 3 filhos, tenho contas, tenho casa, tenho que pagar a segurança social, sei lá, impostos. Na altura começava a ter que pagar isso também. E era mais difícil, portanto havia uma liberdade que eu acho que também faz parte um pouco se calhar até da ideia geral deste curso, ou não sei como lhe chamar, destes encontros, que há momentos em que temos que arriscar tudo, em que é importante ler o nosso próprio tempo, e há uma expressão que o Almada Negreiros usa num romance que é recuar a imaginação. Há momentos em que temos que recuar um pouco a imaginação e para ter um pouco o sangue frio de agora vou arriscar. Isto não é ir contra o sonho, não é ir contra, mas é um pouco como o grande criativo, não é? O grande número 10 da equipa, o grande craque tecnicista que tem que marcar o penalti. Agora, como é que vamos marcar um penalti? Eu faço todos os toques do mundo, eu sou o tipo de melhor finta na minha rua, mas agora um penalti é um penalti. Como é que eu vou fazer isto? Tem que ser golo, está a acabar o jogo, não há outra hipótese. Tem de haver um momento de ler o tempo, perceber, agora vou arriscar isto e tentar. Posso falhar, mas vou dar tudo por tudo para tentar sobreviver da escrita, porque sei que não vou ter outra oportunidade como esta. E isto dito assim parece quase demasiado frio, não é que tenha de ser assim. É até ao contrário, é apostarmos no nosso quente, no quente do nosso sonho. Mas arriscarmos tudo, é não ficarmos meio adormecidos, talvez à espera que o destino nos dê a mão, ou que os outros sejam muito simpáticos por milagre, que nos achem todos muito talentosos. Eu fiz um workshop de cinema em Nova Iorque, depois disso, uma espécie de negociação que eu consegui com os meus pais por ter acabado o curso de Direito, e era um curso intensivo de 3 meses, e em que eles ensinavam cinema à americana, portanto pondo-te a fazer todas as funções. Todos tínhamos que ser tudo e muito prático. Portanto, cada aluno era realizador, mas também era argumentista noutro projeto, e também era diretor de fotografia no filme de outra pessoa, e também era diretor de som, e também tinha de saber montar filmes. Tinha de fazer tudo em 3 meses, fazendo exercícios práticos. E acontecia que no fim, eles diziam que era mais ou menos a regra daqueles cursos, no fim dos 3 meses a turma tinha metade das pessoas, outra metade tinha desistido, e quase sempre as desculpas eram, quer dizer, as razões eram de isto é muito cansativo, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia,
a produzir os próprios filmes, a arranjar atores sem dinheiro em Nova Iorque, e de facto era cansativo, era muito intenso a montar filmes, mas a verdade é que era de pessoas que nós todos nos achávamos artistas ali, por isso é que tínhamos ido para um curso de cinema, e todos nos achávamos génios em nossa casa, não é? Todos éramos os melhores do mundo no nosso quarto, no nosso círculo de amigos. Mas chegávamos ali e tínhamos um americano, daqueles americanos típicos de boné, mas que sabia de argumento ou de fotografia, havia lá tipos que tinham ganho Oscars, sabiam a sério do ofício deles, a ver o nosso filme, que nós achávamos genial. Todos nós, cada curta-metragem de 5 minutos era genial para cada um. E eles a dizerem, não, para isto aqui. Uma sala de cinema, várias turmas, não só a nossa, onde apesar de tudo nós já conhecíamos mais ou menos as pessoas, mas também os outros das outras turmas. Olha, para isto aqui, o que é que você estava a pensar quando fez isto? E era um grande plano que nós achávamos maravilhoso, com a luz a vir de cima. Já viu isto? Que sentido é que isto faz neste filme? Qual é a sua intenção? E nós, bem, eu achei que se calhar na história ela vinha do outro lado e... Vocês estão a ouvir isto? Isto é ridículo. Isto não faz nenhum sentido. Isto é um absurdo. Como é que você está aqui há um mês e ainda faz uma coisa destas? E de repente, aquilo era uma patada fortíssima. E às vezes eles até faziam no limite de não terem razão. Que era mesmo como uma lição de defende-te, ou aguenta, faz melhor, porque isto é válido um pouco em todas as profissões, em todas as escolhas. Temos de ganhar a segurança, porque vamos sempre levar para trás. Escrevemos um primeiro livro que nós achamos genial, uma pessoa vai gostar, outra vai dizer, este gajo não sabe escrever, este gajo escreve com os pés, isto não faz nenhum sentido. E se nós ao primeiro confronto destes, ao primeiro, que pode ser de má fé ou até pode não ser de má fé, pode ser mesmo alguém que acha que nós escrevemos com os pés, e até pode ter razão no aspecto, naquele momento, se calhar. Se vamos para casa a chorar, né? Se saímos do curso, se de repente aquilo era a nossa vocação, mas nós ficamos desiludidos com a vida e passamos a ser, não sei, vamos então ganhar dinheiro e ser infelizes para sempre. Não chegamos a fazer nada